Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, aqui quem fala é Genil do canal Genil Geek. E hoje vamos falar de um anime, de um filme, né, no caso. De um filme que vai contar a história de um herói movido pela crença e pela esperança na bondade da humanidade. Em Superman, acompanhamos a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas, sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana. Criado como Clark Kent, David Corenswet, que é o ator que faz. Na cidade de Smallville, no Kansas. Dirigido por James Gunn, o novo filme irá reunir personagens, heróis e vilões clássicos da história de Superman, como Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult, Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan, Lanterna Verde, interpretada por Nathan Fillion, Mulher Gavião, interpretada por Isabella Merced, entre outros. O chamado de Superman será colocado à prova através de uma série de novas aventuras épicas e diante de uma sociedade que exige seus valores de justiça e verdade como antiquados. Estou falando de Superman, então já solta dando like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico, então vambora! Bom, galera, nesse filme, né, nós vemos um pouco da história do Superman. Não é um pouco da história. É momentos em que entra a história do Superman, entendeu? Por que eu digo isso? O Superman é contado pequenos trechos de como ele se tornou o Superman e tudo mais. Mas aí, na parte presente, é contado que ele foi derrotado por alguém. E aí a gente vê ele caindo na Antártica. Lembra aquela cena do trailer que ele tá caído, todo machucado, todo quebrado? É literalmente a primeira cena do filme. Nesse momento ele assobia, né? Ele caiu na Antártica, onde estaria a Fortaleza da Solidão. E ele decide chamar o Krypton. Por quê? Porque ele já não tinha forças para levantar para ir lá sozinho, entendeu? Ele não tinha forças para levantar e ir lá sozinho. Então ele chama o Krypton, só que o Krypton quando chega, ele não obedece o Superman. Tá muito claro que ele não obedece o Superman nesse filme. Entendeu? O Krypton pula em cima do Superman, todo quebrado, todo estilhaçado, tenta brincar com ele. Mas quando o Superman puxa a capa e mostra, me leve pra casa, ele simplesmente morde a capa do Superman e puxa ele até a Fortaleza da Solidão. Quando ele abre a fortaleza, ele entra, os robôs lá que servem ele, pegam ele e levam ele pra maca. E aí vem o problema. O problema de toda essa história é esse vídeo. Não esse aqui que eu tô gravando. É a mensagem que Jor-El e Lara, né? Lara porque é o nome da mãe dele, é o nome da mãe biológica, né? Deixaram para ele dentro da nave. Uma parte da mensagem foi salva e a outra foi corrompida, foi perdida, né? Então ele não sabia da outra parte da mensagem. E aí aquela mensagem acalmava ele, deixava ele relaxar. Ele toma um pouco de reação ao sol amarelo e parte para a luta novamente, né, contra o Ultraman, né? Parte para a luta contra o Martelo da Borávia. Martelo da Borávia. Enquanto isso, uma espiã que se chama Engenheira, que trabalha para o Lex Luthor, estava ali perto da Antártica para poder encontrar a Fortaleza da Solidão, né? Ela encontra, só que a Fortaleza da Solidão volta para dentro do gelo. Né? Justamente para não ter esse perigo de alguém entrar. Somente quem tem a biologia ou o sangue do Superman pode acessar a Fortaleza da Solidão. Ele chega lá na batalha contra o Martelo da Borávia, apanha que só um bocado, né? Derrotado lá e tudo mais. Só que a questão é, depois ele consegue, o Clark Kent literalmente volta como Clark Kent, né? E, né, depois disso ele volta a trabalhar, publica um artigo falando sobre Borávia e Jarampur, né? Fica falando desse conflito que estava rolando ali. Que o Lex estava envolvido, porque ele se envolveu simplesmente porque ele queria criar uma nação para ele. Ele literalmente é um invejoso do caramba. Por que eu digo que é um invejoso? Porque o Superman tem tudo que o Lex não tem. Pais amorosos, superpoderes, né? Ele queria ter os poderes do Superman.
Por isso que eu acho que ele é um filho da mãe. Eu não gosto do Lex Luthor. É o único vilão da... Todos os vilões eu não gosto. Não gosto do Bane, do Lex, do Grodd, da Era, né? Do Sinestro. Eu não gosto. Por quê? Porque são vilões. E vilões merecem apanhar. Merecem tomar um soco até aprender, né? E o Lex consegue clonar o Superman, né? Tipo um Superboy, digamos assim. Ele consegue clonar o Superman. E com isso ele consegue acessar a Fortaleza da Solidão. E consegue obter a mensagem completa do... E eu acho que a mensagem completa lá, que fala... Ah, você tem que dominar a Terra. Você tem que fazer o seu harém de mulheres, assim, tudo mais. É justamente como aquele teste do Smallville. Entendeu? Por quê? Porque foi passado um teste lá na primeira temporada, na primeira e na segunda temporada, que ele teria que abandonar seu lado humano e se tornar um kryptoniano mau, maléfico e dominar a Terra. Mas era um teste, né? A mesma coisa acontece aí. Conseguem manipular a mensagem, conseguem. O próprio Superman se entrega. Ele tem uma pequena discussão com a Lois. Só que a Lois ama ele, né? A Lois tá certa que ama ele. Porque quando ele é preso, mandado para um micro-universo ali que o Lex acabou criando, que poderia gerar uma coisa ruim, né? Deixa eu ver se acho aqui. Dimensão compacta. Ele é preso lá na dimensão compacta com o metamorfo que consegue fazer kryptonita. O Lex tenta fazer o Superman dizer que ele é sim um vilão que está aqui para dominar a Terra. Só que o Superman, ele literalmente não é um vilão. Com a ajuda daquele cara ali, daquele metamorfo, que viu um outro cara, um ser humano, ser morto na frente dele, o Superman recupera todas as suas forças, salva o Krypto, salva o filho do metamorfo, e eles saem dali junto com a ajuda do... E eles saem dali com a ajuda do Senhor Incrível, né? E aí ele vai passar um tempo com os pais. Eu pensei que o Jonathan ia ter morrido, né? Porque o Jonathan, no filme do Superman, não está vivo. Literalmente, ele nunca está vivo nos filmes do Superman. Mas nesse eles colocaram Jonathan Kent, né? E aí, com isso, ele ganha uns conselhos que faz ele voltar. E literalmente, o povo de Jarampur estava clamando pela ajuda do Superman. Eles amarraram a bandeira com um S na bandeira. E levantaram e começaram a gritar Superman, Superman, Superman. Sendo que o Lex transmitiu o vídeo inteiro da mensagem dos pais do Clark, dos pais do Kal-El, dos pais do Superman, para todo mundo menosprezar o Superman, abandonar o Superman, falar que ele é um vilão, falar que isso e que aquilo. Ele tinha aliados, Lanterna Verde, Guy Gardner, o Senhor Incrível e a Mulher Gavião, né? E ali eles ajudam o Superman na Borávia, né, lá em Jarampur. Por quê? Porque eles acabam descobrindo. A Lois acaba descobrindo por uma foto que uma pessoa que adora o Jimmy Olsen, né, a verdade do porquê o Lex estava dando dinheiro pro pessoal de Jarampur, né, pro pessoal da Borávia. E aí o Lex acaba meio que quase destruindo o mundo inteiro, né, porque ele queria chamar a atenção do Superman, abrindo a fenda dimensional lá da dimensão compacta, que começa a abrir um buraco negro, começa a abrir uma fenda no planeta Terra. Superman luta contra seu clone, vence, mandando ele pro buraco negro, e vai lá ver o Lex Luthor, que acaba se ferrando e sendo preso, né? Ele acaba sendo preso, aparece a Supergirl, que a Supergirl pega sua cachorra, que é o Krypton, e leva embora. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.